Neste vídeo vamos abordar um dos objetivos de investigação do projeto da área da fisioterapia que dividiu um conjunto de sujeitos em grupo experimental e grupo controlo, ou placebo. Parte desses sujeitos receberam uma intervenção, uma técnica de mobilização chamada SNAG, e a outra parte recebeu um tratamento falso, placebo, só para pensarem que estavam a ser também tratados. A experiência teve 3 momentos. No momento 0, os sujeitos chegaram ao ginásio de fisioterapia e foram medidos, nomeadamente com um goniómetro, a extensão do seu cotovelo, a amplitude do movimento que eles conseguiam fazer com o braço ao nível do cotovelo. Depois receberam a intervenção e logo a seguir à intervenção, momento 1, foram de novo medidos com o goniómetro e, passados 3 dias, regressaram ao ginásio para de novo serem medidos. Não receberam intervenção nenhuma. Ao nível da base de dados, a divisão foi feita desta forma: 15 sujeitos pertenceram ao grupo experimental, ou seja, receberam o SNAG, e os outros 15 sujeitos pertenceram ao grupo placebo, não receberam o SNAG. E as variáveis que foram medidas com o goniómetro são estas 3 que estão aqui assinaladas e que são medidas em graus da amplitude do movimento. Daí que, se o que se pretende é aferir se a técnica, se a intervenção, mais concretamente o SNAG, produziu efeitos benéficos ao longo do tempo, eu quero comparar esses 3 momentos, o antes com o logo após, com o passado 3 dias, para ver se efetivamente houve melhorias ao nível da amplitude do movimento. Para isso, vou seguir o mapa mental da estatística inferencial, em que a primeira tarefa me pede para identificar as variáveis em questão. Então, neste caso, o que eu preciso são estas 3 variáveis que aqui estão, que medem em graus qual foi a extensão do cotovelo nos vários momentos, e são todas escalares. No entanto, eu não devo comparar estes 30 números aqui da esquerda com os 30 números do meio com os 30 números da direita. Porque se eu comparar assim, desta forma, como é que eu isolo o efeito do SNAG? Umas pessoas fizeram o SNAG, outras não. Então, eu não quero comparar 30 com 30 com 30. Eu quero comparar os 15 do grupo experimental com o meio e com o fim, e quero comparar os 15 do grupo placebo com o meio e com o fim. Pelo que, a primeira coisa a fazer é vir ao menu Data, Split File, dividir o fecheiro, e vou dizer que em vez de analisar todos os casos, que são os 30, eu quero comparar os grupos pela variável grupo, que é aquela que distingue a experimental do placebo. E quando eu faço OK, surge aqui no canto inferior o Split by Grupo, que me mostra que algo foi feito e que a partir de agora é como se eu tivesse 2 bases de dados e não apenas uma. Então, agora sim, sei quais são as variáveis, sei que são as 3 do tipo escalar. Se há apenas uma, não, há 3 variáveis. Há mais de 2 variáveis em questão, sim. Eu vou aqui para o lado direito. E neste caso são todas escalares, pelo que ou vou usar estatísticas de medidas repetidas, que é o caso, ou iria fazer correlações. Será que algo está correlacionado com outra coisa? Por exemplo, quanto mais altura, mais pesado? Isso seria um exemplo de uma correlação. Aqui não, temos medidas repetidas. A mesma coisa foi medida 3 vezes, em 3 momentos distintos, sequenciais. Então, ou devo fazer a ANOVA para medidas repetidas, análise de variância, ou o equivalente não paramétrico, que é o teste de Friedman. Neste caso, vou fazer o teste de Friedman porque já vi previamente que não estavam respeitadas as condições para fazer a ANOVA e que são a ausência de outliers nas variáveis, neste caso existem outliers, valores aberrantes, a normalidade, até existia normalidade, mas pelo facto de haver outliers isso estava violado, e também a esfericidade, que também não existe neste contexto. Por uma questão de manter o vídeo mais sucinto, eu vou já partir do princípio que não há condições para fazer a ANOVA de medidas repetidas, pelo que vou fazer o teste de Friedman. E como é que ele se faz no SPSS? Ou venho no menu Analyze, testes não paramétricos, à secção legada, para manter a compatibilidade com as versões anteriores do SPSS, e neste caso seria K-Related Samples, portanto existem 2 amostras
relacionadas, emparelhadas, ou mais do que duas, que é o que é designado pela letra K. Neste caso são 3. Ou faria aqui pelo caminho antigo do SPSS, ou eu posso vir aqui ao assistente, Related Samples, que de certa forma é um pouco mais amigável. E neste caso são amostras relacionadas, porque o que eu estou a medir é a mesma coisa, a goniometria, em 3 momentos no tempo. Então vou optar pelo assistente, vou-lhe pedir a ele, a SPSS, para automaticamente comparar os dados que eu vou selecionar. No separador campos vou precisamente dizer que quero comparar as 3 goniometrias, nos momentos 0, 1 e 2, e no separador settings vou também dizer-lhe para ele escolher automaticamente os testes com base naquelas 3 variáveis. Quando eu faço Run, para executar, vai surgir uma nova janela do SPSS, uma janela de saída, de output, e que, logo a partir eu percebo que ele está a dividir placebo para um lado, experimental para o outro. Aquela instrução do split file que eu dei no início está a resultar. Já me diz na primeira tabela que a hipótese nula destes testes que foram feitos, que foi o teste de Friedman, está aqui, teste de Friedman para amostras relacionadas, a hipótese nula o que diz é que a goniometria da extensão do cotovelo é a mesma, diz aqui are the same, são as mesmas, nos 3 momentos, no M0, no M1 e no M2. E já me está a dizer que no grupo placebo o valor de prova dá 0,121, como isto é maior que 5%, 12%, eu devo manter a hipótese nula, aceitar a hipótese nula, e que neste caso é que a goniometria é a mesma ao longo do tempo. Já no caso do grupo que fez o SNEG, o valor de prova é menor que 1/1000, o que me leva a rejeitar a hipótese nula, que dizia que as 3 goniometrias eram iguais. Eu rejeito, portanto não são iguais. Há algum momento no tempo em que a extensão do cotovelo é maior do que nos outros momentos. E para descobrir isso, vamos continuar a ver. A segunda tabela dá-me os mesmos valores de prova, 12% para o placebo, menor que 1/1000 para o experimental. Depois tenho aqui um gráfico que mede os 3 momentos, momento 0, momento 1 e momento 2, neste caso para o grupo placebo. E os 3 gráficos são muito semelhantes, porque no grupo placebo não há diferenças significativas, mas o que eu vejo no mesmo gráfico, mas relacionado com o grupo experimental, é que no momento 0 e no momento 1 os gráficos são semelhantes, mas no momento 2 está mais elevado os valores da goniometria, o que significa que, passados 3 dias, é que parece que existem diferenças significativas na extensão do cotovelo em relação aos outros 2 momentos. Mas isto é apenas visual. Podemos ter uma perspectiva mais rigorosa desta realidade se olharmos para as comparações múltiplas, ou seja, par a par. E eu só devo olhar para as comparações múltiplas se rejeitar a hipótese nula. Porque se eu aceitar a hipótese nula, que diz que a goniometria é a mesma nos 3 momentos, não preciso de comparar pares, porque não há diferenças. Então, olhando para o grupo experimental, aquilo que eu vejo é que, e neste caso, já está ligada a correção de Bonferroni, que já vou explicar melhor. No grupo experimental, então, onde é que há diferenças significativas? Aqui nestas 2 situações. Quando eu comparo o momento 0 com o momento 2 e quando eu comparo o momento 1 com o momento 2. Os valores de prova são menores que 5%. Quando eu comparo o momento 0 com o momento 1, não há diferenças significativas, porque o valor de prova é 1, que é bem maior que 5%. Explicando então porque é que se deve fazer a correção de Bonferroni. Veja-se que nesta coluna do valor de prova, sem estar ajustado, o ajustado é aquele que tem a correção de Bonferroni, eu tenho um valor de prova, por exemplo, que compara a goniometria no momento 0 com o momento 1, de 58%. Mas depois de ajustada, passa a 1. A questão é, sempre que eu faço um teste, eu estipulo que tenho uma margem de erro de 5%. 0,05 é o meu valor de significância que serve de critério de rejeição. Se a probabilidade da hipótese não acontecer for tão remota, tão pequena, que nem sequer chega a 5%, eu digo, é tão pouco provável de acontecer que eu vou rejeitá-la. Pelo contrário, se ela ultrapassa os 5%, é muito provável de acontecer e eu vou aceitá-la. Só que, quando eu faço um teste principal, que é o Friedman, eu tenho essa margem de erro de 5%. Mas agora eu tenho que fazer 3 subtestes, par a par. O que
Se eu propagasse o erro, 5% no primeiro subteste, mais 5% no segundo subteste, mais 5% no terceiro subteste, no pior dos casos, eu estaria a cometer um erro de 15% na minha análise. Portanto, o erro começa cada vez mais a aumentar. E se eu tivesse mais momentos, em vez de 3, tivesse 4, 5 momentos, cada vez iria ter um erro maior. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que dividir o critério de rejeição, que são os 5%, neste caso por 3, porque são os 3 subtestes que eu estou a fazer, e o novo critério de rejeição já não deve ser o 0,05, mas sim os 0,05, 5%, a dividir por 3. E neste caso passaria a ser 1,6% o meu critério de rejeição. O SPSS faz isso na coluna do SIG ajustado, da significância ajustada. Portanto, já faz esse cálculo de diminuir a 1/3 o valor de prova para eu poder não cometer erros na minha análise. Portanto, é para esta que devemos olhar, para a significância ajustada. Continuando então a analisar, o que eu vejo é que, efetivamente, há diferenças relevantes no grupo experimental entre o que está aqui a azul, entre o momento 2 e o momento 0, que é este segmento azul, e entre o momento 2 e o momento 1, que é este segmento azul vertical. Mas não há diferenças significativas neste segmento avermelhado entre o momento 1 e o momento 0. Por outras palavras, os postos médios do momento 2, que são 2,93, são bem maiores que o 1,43 que existia no princípio da experiência e que o 1,63 que existia a meio da experiência, logo a seguir ao SNEG. Mas este 1,63 não é assim tão maior do que o 1,43. É essa a conclusão a que se chega. Por outras palavras, o SNEG foi eficaz a aumentar a extensão do cotovelo, porque este valor é maior do que os outros dois, mas é necessário deixar passar algum tempo, neste caso 3 dias, para que os efeitos dessa intervenção se manifestem. Logo a seguir à intervenção, que foi o momento 1, não houve uma diferença assim tão grande em relação ao antes. Se em vez dos postos médios eu quiser olhar para as médias em graus mesmo, porque isto não são graus, eu posso fazer uma análise exploratória a estas 3 variáveis e na tabela de estatísticas que vai aparecer, estatísticas descritivas, até vou com um duplo clique pedir para as estatísticas serem alteradas para as colunas, o que me permite ter comparativo mais imediato. Então o que é que eu vejo? Que no momento 0, em média, os 15 sujeitos que receberam o SNEG tinham uma amplitude da extensão do cotovelo de 150 graus e meio. Logo a seguir ao SNEG, no momento 1, aumentaram ligeiramente, 150,8 graus, em média. Mas não há grandes diferenças entre estes dois. Então onde é que há realmente grandes diferenças? No momento 2, passados 3 dias, passaram a ter 159,5 graus de amplitude do movimento, em média. E isto é bem maior do que aqueles dois. Portanto, foi essa a conclusão a que eu cheguei. Recapitulando, e agora estou a mostrar um output que foi feito através do caminho tradicional, que é o Legacy Kappa Related Samples. Então, aqui tem as medidas descritivas de que eu já falei. O primeiro passo, que seria escrever as hipóteses. A hipótese nula diz que a goniometria da extensão do cotovelo é a mesma nos 3 momentos, antes da massagem, depois da massagem e passados 3 dias. H1 diz que não é igual nos 3 momentos. Ao fazer o teste, a primeira tabela dá-me postos médios e a segunda tabela dá-me os valores de prova, significâncias. No placebo, o valor de prova é maior que 5%, não rejeita a hipótese nula. Logo, a goniometria da extensão do cotovelo é a mesma nos 3 momentos. A massagem placebo não foi eficaz a aumentar a extensão do cotovelo. No grupo experimental tem um valor de prova menor que 1 milésima. Logo, não há uma igualdade na goniometria nos 3 momentos. E, para descobrir entre que pares de momentos é que existem diferenças, deveria fazer 3 testes de amostras emparelhadas, aplicando o tal ajustamento de Bonferroni, que eu já expliquei. Então, depois de o fazer, a conclusão final do teste de Friedman é que a goniometria da extensão do cotovelo não é a mesma nos 3 momentos, e onde existem as diferenças significativas são entre o momento 2, passados 3 dias da aplicação do SNEG, e os outros 2 momentos, antes do SNEG e logo a seguir à aplicação do mesmo. Isto significa que é necessário deixar passar algum tempo para que os efeitos do SNEG sobre a extensão do cotovelo se manifestem.